Amém, amém. Eu queria chamar, o Paulo Ricardo, a Eraica, e o pequeno Christopher aqui na frente. Amém, queridos. O que nós acabamos de cantar já seria uma palavra perfeita para o que vamos fazer aqui, apresentando o Christopher diante de Deus. Nós recebemos de Deus responsabilidades, mas uma das maiores é criarmos filhos para a glória de Deus. Mas nós não recebemos anjinhos para criar, não é? Nós recebemos em nossas mãos uma criança, um filho, que precisa da obra soberana do Espírito Santo. Portanto, nossos filhos devem continuamente ser objeto da nossa oração, porque nós sabemos que eles estão além daquilo que nós podemos fazer por eles de fato. Eles precisam nascer de novo, e essa é uma obra do Espírito Santo. Mas há aquilo que é colocado diante de nós para nós fazermos. Nós podemos cair no engano de acharmos que nós devemos proteger nossos filhos do mundo e colocá-los numa redoma e não deixarmos as ideias do mundo chegarem a eles e protegê-los, porque nós temos uma ideia errada sobre os nossos filhos. Os nossos filhos nasceram caídos. As coisas que vêm do mundo não vão fazer eles ser pessoas caídas. Os nossos filhos não podem ser protegidos do mundo, porque eles fazem parte exatamente do mundo, nasceram caídos neste mundo, e protegê-los e colocá-los numa redoma não faria eles menos pecadores. Nós precisamos, eu costumo dizer, já escrevi por aí, que não espere que o seu filho seja encantado, seja maravilhado com Cristo se você não é. Não espere, se você só ensina que Cristo é uma coisa certa, que o Evangelho é certo, e tudo que, como nós vimos hoje pela manhã, não é? Paulo dizendo, odeie o que é mal e abrace o que é bom. Se nós ensinarmos nossos filhos simplesmente de que isso aqui é o caminho certo, esse aqui é o caminho errado, isso não pode fazer nada além de colocar coisas certas e erradas diante de alguém que já nasceu com a inclinação capturada pelo pecado. Nós precisamos da obra do Espírito. Nossa vida de oração intensa deve estar direcionada aos nossos filhos, mas nós devemos acreditar que o problema dos nossos filhos não está no mundo, está neles. Então, na verdade, Daniel, por exemplo, com 15 anos de idade, foi tirado dos seus pais. Com 15 anos de idade, foi levado para a Babilônia, foi criado em todos os costumes da Babilônia, foi para a escola dos babilônios e aprendeu sobre os deuses da Babilônia e sobre aquilo que os magos aprendiam. E você pensa, esse garoto está perdido. Daniel, Sadraque, Mesaque, com 15 anos, mas os pais deles tinham enchido eles de um ambiente onde eles não viram simplesmente o que era certo e errado, mas eles viram paixão por esse Deus. Então você vê em Daniel com 15 anos de idade, num ambiente hostil, em vez de ele ser livre de um ambiente hostil, não é? Ele tinha um coração que era tão sensível a Deus, não é? Nas pequenas coisas, como José no Egito também com 17 anos, não é? Como ele diz, como eu faria tamanha maldade para com Deus? Você vê, não era simplesmente como eu faria algo errado, mas como eu faria tamanha maldade para com Deus, foi o que José disse, e Daniel também. Então o que nossos filhos precisam é ver em nós paixão por Cristo. Nós devemos instruí-los, orar por eles, e eles veem continuamente em nossas casas paixão por Deus. Se nós queremos vê-los assim, é assim que nós devemos fazer. A Eraica e o Paulo Ricardo não podem proteger o Christopher do pecado, porque o Christopher nasceu pecador. O pecado não vai vir do mundo para o Christopher, está no Christopher. É a obra de Deus que lida com isso. A mesma obra que lidou conosco, é essa bênção, a luz da face de Deus, para isso, não é? 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Nossos filhos precisam ver isso, paixão, firmeza, constância. Nossos filhos, eles têm algo muito
muito complexo, porque eles veem seus pais todos os dias em suas casas. Nós somos firmes, nós somos constantes. Nos dias maus, Christopher vai ver o Paulo Ricardo firme em Cristo, ou vai depender dos humores, do que estiver acontecendo? Então você vê, nós não livramos nossos filhos do mundo, nós devemos orar e enchê-los da verdade, e eles veem em nós uma paixão por Deus. E não haverá nada que possa acontecer no mundo que possa tirar isso deles, se isso for real. Antes de Jesus nascer, cada filho do povo de Deus, cada mulher que engravidava pensava: será esse o Messias? Será esse aquele que foi prometido? Quanta esperança cada mulher grávida tinha de pensar: será que a salvação de Deus está chegando? E nós sabemos que a salvação de Deus chegou. Não é? O velho Simeão pegou, Jesus disse, igual estamos aqui fazendo com Christopher: eu já posso morrer, porque meus olhos viram a salvação de Deus. É isso. Nós, os pais, não devemos imaginar sonhos para os nossos filhos. Isso não é importante. Isaac era o filho da promessa. O que Isaac fez? Ele só viveu uma vida comum, casou, viveu para a glória de Deus. É o que os pais do Christopher devem querer para ele, que ele viva para a glória de Deus, da maneira que Deus quiser, e isso será tudo o que ele precisa, vendo em nós constância, vendo em nós paixão. Se nós queremos que nossos filhos realmente amem a Deus, eles precisam ver isso em nós, que a obra de Deus em nós não é algo que às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. Não, sempre constantes e abundantes naquilo que Deus fez em nós. Essa é a bênção que nós vamos pedir. Nós vamos orar pelo Christopher, mas vamos orar ainda mais intensamente pelo Paulo Ricardo e pela Heraica, porque a vida deles é cercado por essa vida, devoção e amor a Cristo, que o Christopher deve crescer. E Heraica e o Paulo Ricardo não devem imaginar que o problema do Christopher está no mundo e que a salvação dele está em ele ser livre do mundo. A salvação dele está em algo que Deus faz dentro dele, e isso será suficiente para viver num mundo como esse, para a glória de Deus. Não fica no seu colo, estou sem máscara. Pai, nós entregamos o Christopher nas tuas mãos. Nós sabemos, Senhor Pai, que ele não vai viver num mundo melhor do que nós. Oh Deus, estamos vivendo. Nós sabemos, Senhor Pai, que este mundo está se corrompendo pelas concupiscências do engano, e nada que se corrompe se torna melhor, se torna na verdade pior, Senhor Pai, porque essa é a definição de se corromper. Portanto, não podemos imaginar que o Christopher daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos, 40 anos, quando nós mesmos não estivermos mais aqui, estará vivendo num mundo melhor, ó Deus, e mais voltado, Senhor Deus, para Ti. Mas nós sabemos, Senhor Pai, que a graça, o poder que sustentou Daniel na Babilônia, José no Egito, ó Deus, que sustentou cada filho Teu em cada geração, é poderoso para sustentar o Christopher, não importa como o mundo esteja daqui a 20 anos, Senhor Pai, na adolescência dele, na juventude dele, na idade madura dele, na velhice dele. Tu, Senhor Pai, é capaz de nos sustentar em todas as épocas das nossas vidas. Oh Deus, isso não tem a ver, Senhor Deus, com simplesmente imaturidade que vem com a idade. Nós vamos ver, Senhor Pai, homens como Simeão, velho, oh Deus, dizendo: agora eu posso partir porque meus olhos viram a Tua salvação. E nós podemos ver isso, Senhor Pai, no garoto Daniel, com 15 anos, oh Deus, totalmente, Senhor Pai, com o coração capturado pelo que Tu eras. Mas nós também podemos ver na criança Samuel, Senhor Pai, dizendo: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Crianças, jovens, velhos, todos eles na Tua palavra, Senhor Pai, quando sustentado pelo Teu poder e a Tua graça, oh Deus, eles, Senhor Deus, viveram uma vida que Te honrava num mundo, Senhor Pai, que sempre foi mal. E esse mundo sempre, oh Deus, ele jaz no maligno agora, e sempre foi assim, desde que nós caímos. Mas, Senhor Pai, Tu sempre sustentou, oh Deus, de maneira, Senhor Deus,
invencível aqueles que tu, Senhor Pai, levou até o teu Filho. É isso que nós oramos, Senhor Pai, na vida do Christopher. Enche, Senhor Pai, o Paulo Ricardo Heraica de uma constância, uma firmeza em Ti, Senhor Pai. Que eles sempre sejam abundantes, constantes, fervorosos, e que esse seja o ambiente, Senhor Pai, no qual o Christopher cresça. Nós, Senhor Pai, colocamos ele nas Tuas mãos e, Senhor Pai, temos paz quando, Senhor Pai, colocamos algo em Tuas mãos. Então, Senhor Deus, que eles tenham paz em criar, Senhor Pai, o seu Filho para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Bom.